Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje iniciamos mais um vídeo desse projeto Aliança com Deus, que está sendo uma grande bênção. E hoje temos como convidadas a irmã Rosângela, que virá com os louvores, e a irmã Ione, que virá com a palavra. Que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um que está acompanhando este projeto. E eu agradeço a essas duas irmãs por ter aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que o projeto irá terminar no dia 10, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Você tem pressa de vitória, você tem sede de vencer, mas o que você está vendo é que todos estão vencendo. Teu coração começa a doer. Não é inveja, não é ciúmes, não.
Amados irmãos, com a paz do Senhor, é um motivo de alegria ter a oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade e gostaria também de estar agradecendo as irmãs Daiane e a irmã Raquel, né, que através do Senhor tem assim permitido que a gente possa falar da palavra, né, com esse projeto abençoado que é a Aliança com Deus. Irmãos, eu vou estar assim lendo no livro de Josué, no seu capítulo de número 5, no seu versículo de número 13, que diz assim: um anjo aparece a Josué. 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? 14, versículo 14. E disse-lhe: Não, mas venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que dizes, meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, porque é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel vivenciava, né, um momento de conquista, um momento a qual Josué, que foi assim o sucessor de Moisés, estava agora sendo direcionado pelo Senhor, estava agora substituindo, né, Moisés estava como líder de Israel e estava agora incumbido de levar, né, e fazer com que o povo conquistasse a terra que Deus assim prometeu, porque nós sabemos que Deus prometeu ao povo de Israel que daria ao povo de Israel uma terra que manava leite e mel, um lugar melhor do que o Egito, libertaria e colocaria num lugar melhor. E a Bíblia diz que assim Moisés venha a falecer e Josué venha a ser o seu sucessor. E agora, nesse momento dessa palavra que nós lemos, Josué está com o povo, né, ao pé de Jericó, próximo à cidade de Jericó. Cidade essa que caracterizava-se, né, seu destaque era de ser uma cidade bem fortificada. Em outras palavras, era uma cidade rodeada por muros, uma cidade difícil de um exército assim conquistar. Mas a Bíblia diz que agora Josué ao pé de Jericó ele tem a visão de um anjo. E ele vê um anjo diante dele, um homem diante dele, assim diz a palavra. E ele pergunta a esse homem se esse homem está do lado deles, se é um dos de Israel, ou, louvado seja o nome do Senhor, é um dos inimigos. E esse homem responde que ele não é um deles e que também não é inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Josué vê esse homem e vê também esse homem com uma espada desembainhada. Então, ele estava pronto, irmão, assim eu entendo, para pelejar. E esse homem não era qualquer homem. E nós prestamos atenção que esse homem aceita ser adorado porque Josué se prostra, né? Josué presta a ele uma adoração e ele recebe. E ele diz quem ele é, que ele é o príncipe do exército do Senhor. E nós sabemos que Jesus, ele é príncipe. E Jesus, ele é aquele que tem o domínio, irmão, de todas as coisas. Então, diante dele estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o grande, aleluia, o Filho de Deus, ao qual nós conhecemos. Mas a Bíblia diz que de imediatamente Josué se dispõe e diz o que é que o Senhor, né, diz a teu servo. Então eu vejo aqui que ele estava, louvado seja o nome do Senhor, com os ouvidos atentos, querendo saber o que Jesus ele queria, perdão os irmãos, o que Jesus ele queria, né, falar com ele. Ele queria saber a que Jesus ele veio. E Jesus ele vai mandar ele tirar, né, a sandália dos pés dele, assim como fez com, aleluia, Deus fez com Moisés na sarça. E agora
agora ele vai, irmãos, no versículo 6, preparar Josué. Ele vai dar instruções, porque na lógica humana, no olhar humano, Jericó era muito difícil, praticamente impossível ser conquistada. Mas nós sabemos que quando Jesus ele está na direção, ele está à frente, ele está guerreando, a coisa muda, o que é impossível se torna possível. Então, Jesus, ele vai agora orientar a Josué e vai dizer no versículo de número 6, no seu capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. E então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e aos seus valentes e valorosos. Então Deus ele decretou que Jericó seria conquistada, porque Deus daria a Josué a estratégia e deu, irmão. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Josué agora ele é instruído pelo Senhor. E quando ele é instruído, no seu versículo 9, no seu versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 9, a Bíblia diz que Deus, ele orienta Josué e ele diz no seu versículo 9 do capítulo 6, e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Capítulo 6, versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Versículo de número 15 do capítulo 6. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando aos sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Capítulo 6, versículo número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si. Tomaram a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós vemos aqui que o Senhor se apresentou a Josué antes, da conquista de Jericó. E antes da conquista, o próprio Senhor Jesus, ele deu a Josué toda a estratégia para ele vencer, porque a força deles, a capacidade deles não dava para vencer. Aquele muro que impedia também a dificuldade que eles tinham em conquistar era grande. O muro era um grande também empecilho, mas Jesus, ele disse a Josué que a cidade seria deles e que o Senhor estava entregando. E assim o próprio Senhor Jesus deu a ele toda a estratégia e ele ouviu e obedeceu. E assim, aleluia, ordenou o povo e o povo ouviu e obedeceu. E assim executaram. E logo depois que eles fizeram o que o Senhor mandou, Deus, ele deu vitória ao povo. E Maione, o que você quer dizer para mim? Irmãos, o que o Senhor diz ao meu coração nesta noite, para mim e para você, é que você, ouvindo a Jesus, dando ouvido a ele como Josué deu, se dispondo a ouvir o que ele tem para falar com você, ele vai falar com você, ele vai te dar a estratégia, você tem que executar, e se você fazer como ele falar, o Senhor, ele vai derrubar as muralhas, o Senhor, ele vai te dar Jericó. Eu não entendi, o Senhor vai fazer você conquistar aquilo que aos olhos humanos e aos seus, na verdade, é impossível. Ele vai fazer possível, ele vai trazer, aleluia, a existência, mas você precisa ouvir, querer ouvir a voz dele, e ele assim te dará a vitória. Então, irmãos,
Que você venha guardar essa palavra no seu coração. Jesus, aleluia, quando nós damos ouvido a Ele, Ele vai à frente, Ele dá estratégia, Ele nos ensina como agir e nós vencemos. Irmão, eu falo isso por experiência própria. Quando você se disponibiliza a ouvir, Ele vai lhe ensinar a maneira que você tem que se portar, a maneira que você tem que fazer, e você vai fazer, e quando você fazer, você vai ver toda a muralha cair, todo impedimento cair, e você vai ver aquilo que você almeja, aquilo que está difícil, vir a ser possível na sua vida. Então ouça, se preocupe em ouvir a Jesus, assim como Josué, aleluia, se dispôs a ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo, irmão, gritou, e o povo viu as muralhas cair por terra. Então Deus está dizendo para mim e para você, se você ouvir, se você, aleluia, se disponibilizar, você verá aquilo que tem sido a barreira cair por terra na sua vida. Você verá aquilo que tem sido impossível ser possível. Você verá os seus sonhos, irmão, vir a existir, porque Jesus, ele tem a melhor estratégia. Guarde isso no seu coração. Jesus, ele tem a melhor estratégia para você. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Olha eu aqui, não acreditarão, muitos duvidarão, e de mim zombarão, mas olha eu aqui, por tudo que eu passei, os sonhos que eu sonhei, quase não acreditei, valeu a pena chorar. Mas Deus me ajudou, não me abandonou, e agora eu consegui. Olha eu aqui, valeu a pena chorar. As noites que eu chorei, e a vitória eu consegui. Olha eu aqui, não me abandonou, e agora eu consegui. Olha eu aqui, valeu a pena chorar. As noites que eu chorei, e a vitória eu consegui. Aleluia! Glorificado é o nome de Jesus nesta noite. Olha eu aqui. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia! Você que tem promessa, não ouça as conversas, não pare de sonhar. Aleluia. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pois olha eu aqui, pedradas me lançaram, não me abalaram, pois quem me perseguiu não me destruiu. Olha eu aqui, oh glória, por tudo que eu passei, os sonhos que eu sonhei, quase não acreditei, valeu a pena chorar. Mas Deus me ajudou, não me abandonou, e agora eu consegui. Olha eu aqui, valeu a pena chorar. As noites que eu chorei, e a vitória eu consegui.
e a vitória eu consegui.